Pensa só, como é que se inventa uma cidade inteira? Do zero, do puro nada. E não tô falando só de prédio e rua, não. Tô falando de uma capital, o símbolo de uma nação inteira. Pois é, essa é a história de Brasília. Uma cidade que não nasceu assim de repente. Ela foi literalmente desenhada. E o ponto de partida é essa frase aqui. Forte, né? Uma declaração super pessoal e audaciosa. Brasília, cidade que inventei. Quem assina é Lúcio Costa, o urbanista que teve a visão que, no fim, deu forma a um sonho que era de todo um país. Bom, vamos entender essa história. Para isso, a gente precisa voltar lá para 1957. Imagina o cenário. O governo brasileiro lança um concurso nacional. A missão? Projetar a nova capital do país. E onde? Bem no meio do nada. Um planalto deserto, só cerrado a perder de vista. Era literalmente uma tela em branco para o futuro do Brasil. E aí, no meio de um monte de propostas super técnicas, cheias de detalhes, aparece a de Lúcio Costa. E o que chama atenção é a humildade dele. É surpreendente. Ele mesmo diz que não se apresentou como um super técnico, mas como um maquis do urbanismo. E que a solução, a ideia, simplesmente apareceu para ele, assim, já pronta. Quase como se tivesse sido um estalo, uma revelação mesmo. E a ideia fundamental era isso aqui, um simples rabisco como ele mesmo descreveu. Era o gesto mais básico para tomar posse de um lugar. 2 eixos se cruzando, sabe? Como o sinal de uma cruz. Um deles, o eixo monumental, seria para as coisas do governo, da administração. O outro, o eixo residencial, seria curvado para se adaptar direitinho ao relevo. Simples, né? Mas ao mesmo tempo super simbólico e, caramba, incrivelmente funcional. Mas o mais legal aqui é a filosofia por trás desse rabisco. Para Lúcio Costa, Brasília não podia ser só uma urbis, ou seja, um lugar funcional, um organismo que só funciona. Tinha que ser também uma civitas, uma cidade com alma, sabe? Com a dignidade e a nobreza que uma capital de verdade precisa ter. Um lugar não só para trabalhar, mas para pensar, para refletir, para especulação intelectual, como ele dizia. Ok, então o plano do Lúcio Costa estava definido, a alma da cidade estava ali, mas e o corpo? Alguém precisava dar forma para essa alma. E é aí que entra em cena o arquiteto que ia transformar esse sonho todo em concreto, o gênio Oscar Niemeyer. E a missão do Niemeyer era muito clara. Ele queria que a arquitetura não fosse só funcional. Ele queria que ela falasse e que ela provocasse uma sensação de surpresa e emoção. E ele conseguiu, né? As formas dele, super arrojadas, quase como esculturas, deram para Brasília uma cara única no mundo. Ele pegou aquele plano funcional e transformou numa paisagem de cair o queixo. E a velocidade com que tudo isso aconteceu é algo simplesmente inacreditável. Em pouco mais de 1000 dias, gente, aquele deserto virou uma metrópole. Para ter uma ideia, o Catetinho, que foi a primeira residência oficial do presidente lá, todo feito de madeira, ficou pronto em só 10 dias. Era um ritmo de trabalho frenético, uma verdadeira corrida contra o tempo para inaugurar a cidade no dia 21 de abril de 1960. E o resultado disso tudo é o que a gente vê hoje, um museu a céu aberto. Tem a Praça dos Três Poderes, que é o coração da República, né? A Catedral, que é uma obra-prima de concreto e vidro com aquelas colunas apontando para o céu, coisa linda. A Torre de TV digital, que parece uma flor do cerrado. O Museu Nacional, aquela cúpula gigante. E até o Museu do Catetinho, o primeiro palácio de tábuas, que mostra o começo de tudo. Cada prédio ali é uma afirmação de modernidade, de ousadia. Tudo lindo, tudo perfeito. Mas o que acontece quando uma cidade, planejada nos mínimos detalhes, é finalmente entregue para as pessoas de verdade morarem nela? É aí que a história de Brasília dá uma virada bem interessante. Olha só, o plano original previa uma cidade super controlada. A ideia era que a população não passasse de 500 mil pessoas até o ano 2000. Era para ser uma utopia organizadinha, sem bagunça. Só que a realidade, bem, ela chegou com tudo. Já no comecinho da década de 70, décadas antes do previsto, a cidade simplesmente explodiu e passou dessa marca de 500 mil. Esse crescimento todo que não estava no roteiro mudou completamente a dinâmica do plano piloto e das cidades satélites que surgiram em volta. E foi aí que aconteceu um processo fascinante, que os estudiosos chamam de abrasileiramento de Brasília. As pessoas, os moradores, começaram a adaptar aqueles espaços modernistas super certinhos, sabe? Foram dando seu jeitinho, transformando a cidade em algo mais familiar, mais vibrante, mais bagunçado também, por que não? Enfim, mais brasileiro. Passa o tempo e, lá em 1987, o próprio Lúcio Costa volta para ver sua criação. E ele senta e reflete sobre o que Brasília tinha se tornado. Imagina a cena, o criador frente a frente com a criatura que agora já andava com as próprias pernas, tinha vida própria.
E a conclusão dele é simplesmente genial. Ele diz, na verdade, o sonho foi menor do que a realidade. A realidade foi maior, mais bela. Olha que coisa. Ele reconheceu que a vida de verdade, a vida que tomou conta da cidade com toda a sua energia, sua improvisação, tinha superado o plano perfeito dele. A realidade, mesmo com as suas imperfeições, era mais bonita que o sonho. Ele entendeu que a cidade tinha, de fato, criado raízes brasileiras. Então qual é o legado de Brasília hoje em dia? É exatamente esse. Uma cidade que continua viva, que continua se inventando, olhando para o futuro, sem esquecer de onde veio. Hoje, quem olha para Brasília vê uma cidade consolidada. Ela cumpre muito bem seu papel de capital. É uma metrópole forte, com todos os acertos e os problemas que qualquer cidade grande no mundo tem. E o valor dela é reconhecido no mundo inteiro. Não é pouca coisa, não. Em 1987, a Unesco declarou Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade. E o detalhe importante, foi o primeiro conjunto urbanístico moderno do século XX a receber essa honra. Isso coloca ela no mesmo patamar das cidades históricas mais importantes do planeta. E para resumir tudo isso, nada melhor que as palavras do próprio Lúcio Costa de novo. Ele disse que Brasília é, ao mesmo tempo, derramada e concisa, bucólica e urbana, lírica e funcional. É isso, né? Um lugar cheio de contradições que de alguma forma funcionam juntas, onde o gigantesco e o pequeno, a natureza e o concreto, a poesia e a função, tudo convive em harmonia. No fim, a história de Brasília deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Será que uma cidade pode ser 100% planejada? Ou, no fundo, são sempre as pessoas que a inventam e a reinventam todos os dias? Fica aí a reflexão.